pessoal, estamos aqui iniciando um novo episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Bercó, host desse podcast, e ao meu lado aqui, como sempre, eu tenho a Vivian Castanheda, minha amiga e parceira de bancada, também host desse podcast. Antes de mais nada, quero pedir para você que está aí do outro lado assistindo o nosso canal, que ainda não se inscreveu, para deixar o seu like, ativar o sininho e deixar um comentário para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E a nossa convidada de hoje, ela é uma psicóloga pós-graduada em tanatologia pela USP, comunicadora da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior São Paulo. Deusa Samu. E o tema de hoje é luto. Deusa, no dia 2 de novembro, não sei se a gente pode dizer se é comemorado o dia de finados, né? É o dia que representa finados. No Brasil, as pessoas comemoram, vou colocar entre parênteses, o luto na tristeza. Mas no México, eles fazem até festa, né? Podemos, assim, tentar ressignificar essa palavra, né? O luto, como os mexicanos fazem? Você que é tanatóloga, pode nos ajudar melhor nessa questão? Então, tanatologia é o estudo da morte e do morrer. Thanatos é o deus da morte na Grécia Antiga, né? Como Hipnos era o deus do sono. Então, tanatologia é estudo da morte e do morrer. É legal também a gente pensar e a gente lembrar, né, que quando a gente fala de luto, todo mundo só pensa em morte, né? Luto tem a ver com perda. Qualquer perda, que é morte também, né? Sim. Mas qualquer perda. Toda vez que você estiver vivendo uma perda, seja ela qual for, você está num processo de luto, né? No dia de finados, nós celebramos o Dia dos Mortos. Você colocou muito bem comemorar entre aspas, porque nós não comemoramos. Na nossa cultura não há o que comemorar. E quando você usou o verbo tentar, é um verbo interessante. Não é assim, tipo, podemos tentar um dia vir a comemorar? Podemos, vai demorar. Por quê? Porque exigiria uma mudança de paradigma, né? Nós fomos educados que morte é ruim, que perder alguém é pesado, é difícil, né? Então, luto é algo que é difícil, que é uma fase que você vai experimentar sentimentos bem difíceis. E quando você entra no processo de luto, qualquer luto, você tem 1 ano, teoricamente, para elaborar. Né? Essa era uma das perguntas que a gente tem muita gente que fala, né? Ah, mas já passou tanto tempo. As fases, Um ano é o período que a gente considera... Hoje mesmo, eu estava atendendo uma moça que ela mora na Alemanha e perdeu o pai e tem 10 meses hoje, né? E ela me disse assim, nossa, Deusa, tudo que você me disse é exatamente como está acontecendo e a minha percepção de que cada vez que se aproxima desse período de 12 meses, não algo matemático, entende? Fez 1 ano, então tudo bem. Não. Mas esse período de 12 meses é um período aí que você vai acomodando assimilando a perda. Assimilando, digerindo, elaborando, né? Aprendendo a conviver e cicatrizando. Sim. Né? Uma outra questão sobre as fases, né? A gente, durante muito tempo, a gente usou essa questão das fases. Atualmente, século XXI, a gente... entende que as pessoas ficaram muito presas, entendeu? Tipo assim, agora eu tô na fase tal, semana que vem, então ficou uma coisa estanque. As pessoas começaram a entender como havendo uma sequência, então quando terminar essa eu vou entrar nessa, e não é. Não é, entende? Então, atualmente, nós entendemos que seria interessante não usar mais fase, usar sentimentos que experimentaremos durante o processo de elaboração. E que sentimentos são esses? Logo no início do processo de luto, o sentimento de querer barganhar, não é? Barganhar. Você percebe que vai morrer.
E aí você começa a barganhar, né? Se eu não morrer, eu paro de fumar. Se eu não morrer, começa a fazer eu faço as promessas, pazes, né, com minha mãe. Se eu não Sim. morrer, eu abro um orfanato, sei lá, né? Sim. A gente pode fazer isso e a pessoa que está cuidando de quem está em fase terminal, o cuidador, ele também pode entrar nisso que a gente experimenta, né, como sentimento advindo do processo de perda iminente. O outro tipo de sentimento é o sentimento de surpresa. Surpresa não tem a ver com o tipo de morte. Surpresa tem a ver com o sentimento de impotência que você experimenta. Ontem mesmo eu estava assistindo no Netflix o filme chamado Graça e Coragem, que é do meu mentor, né? O Ken Wilber, que é o pai da transpessoal, da abordagem transpessoal, que é a minha abordagem, né? Então, eu estava assistindo o filme. É um filme muito triste, muito difícil, que conta a história da morte da esposa dele. Ele casou-se com grande amor, né? E 10 dias, eles não tiveram lua de mel. 10 dias depois, ela descobriu um câncer horroroso, agressivo. E aí, ele escreve um livro contando aquela fase, né? E agora tem o filme, né? Então, eu estava assistindo e eu estava justamente comentando isso com meu marido, né? Essa questão da surpresa. Eu estou ilustrando a surpresa. Esse sentimento de você se dar conta assim, meu Deus, mas a pessoa estava aqui. Sim. E não está mais. Entende? É uma coisa difícil de assimilar, né? Essa de compreender a perda. A irreversibilidade, né? E agora? Mas tava e não tava, onde que tá, né? Como assim? Como assim? O que eu faço? Então, essa é a fase, né? Que a gente chamava de fase, mas sentimento de surpresa, né? O terceiro é o da revolta, né? Revolta, muita gente fala, não, eu não me revolto. Porque quando a gente fala revolta, parece que a pessoa vai sair na Paulista gritando, xingando. Não. Revolta é no sentido de questionar, entendeu? Caramba. Aceitação. Por que agora? Por que desse jeito? Por que comigo? Né? Eu tive um filho, né, que faleceu, o Rafael, e a gente pensa, a gente fala, meu Deus, né, tem tanta gente fazendo um monte de coisa errada, né? Sim. Meu filho bacana, estudando e do bem, né? Então, é isso, a gente trava aí uma briguinha com a divindade, independente de religião, como quer que você conceba Deus, você fica aí, não pega pra capar com ele, entendeu? Você fica questionando. Aí, cara, eu sou legal, ajudo tanta gente, eu faço podcast. Como que é isso, né? A fase da surpresa, eu esqueci de falar, né? Independente de tempo. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, todo dia você chegava no trabalho e avisava sua mãe. Mãe, cheguei. Entendeu? Aí sua mãe morre. E aí você leva muito tempo para você se desprender daquela... Se descondicionar, né? Porque tem um condicionamento. Então, isso também envolve a fase... Da surpresa. O sentimento de surpresa, né? Você vai pegar o telefone, aí você lembra. Você fala, ai, não, né? Então, a fase da revolta, geralmente, na fase da revolta, a gente aconselha a pessoa fazer desvio simbólico. O que é desvio simbólico? É você pegar alguma coisa do tipo almofada, travesseira, alguma coisa que não machuca, né? Esse negocinho aqui do estúdio é legal. Para dar umas porradas, entendeu? Você bate, você xinga, você precisa colocar aquela energia de impotência para fora. Vai fazer boxe. Né? E por que em algo que seja... que não vai machucar você, né? Que não vai... Claro. É isso.
Depois da fase da revolta, vem a fase da depressão, né? O sentimento de depressão. Anedonia, que é a ausência de prazer. Apatia, não quero fazer nada. Pra que tomar banho se todo mundo vai morrer? Ficar na pra cama. Que almoçar? Pra que jantar? Pra que trabalhar? Né? Então, essa fase é o momento ideal para buscar ajuda. Ajuda psicoterápica. Entendeu? Sim. Porque todo mundo já entende que é remédio. O remédio, ele age no efeito. Sim. A gente precisa buscar a causa. E a causa é uma dor profunda, uma saudade muito difícil de administrar, né? Uma angústia horrorosa, né? Que os remédios, eles, na verdade, só vão bloquear e você não vai conseguir nem chorar, né? Não quero falar assim porque vai parecer que eu estou contra, Não. entende? Não mas é nada contra, o remédio, mas... ele age no efeito, né? É tipo assim, você está com febre, tomou Novalgina, né? Tomou dipirona, vai passar? Vai, mas o que está causando a febre, tá gente? causando? É lá que a gente tem que chegar. Interessante Não é? ver desse Então, eu aposto muito na homeopatia por isso, né? A homeopatia, ela não agride, né? E... acho bacana. Bom, E cada pessoa atravessa o luto de um jeito totalmente diferente, né? Eu passei por um processo com meu pai há mais ou menos um ano. E você falando agora, me veio um filme, assim, analisando o comportamento da minha mãe. Porque minha mãe, ela passa por esse processo, assim, mais difícil mesmo de aceitar. Porque foram 53 anos casada, tudo. Então, você vê... é a última etapa, É a né? última etapa. Da aceitação. E olha Isso. só, aceitar... A maioria das pessoas que eu atendo fala assim, eu não vou aceitar nunca. Porque a pessoa pensa, associa aceitar com achar bom. Não tem a ver com achar bom. Não, Aceitar é você entender o que que você pode mudar, o que você não pode mudar. Para seguir a E vida. transitar aqui entre esses dois polos Exato. com o máximo de equilíbrio que você conseguir. Né? E eu vejo ela tem bastante essa dificuldade. E aí, analisando o meu processo, eu me lembro até que, para mim, foi uma surpresa meu pai falecer, porque ele estava bem, ele não estava ruim de saúde, nada, ele internou de repente e, infelizmente, a gente perdeu ele. Mas, quando aconteceu, a primeira coisa que veio no meu coração, eu pensei, poxa, eu tenho que agradecer os 82 anos que ele viveu junto com a gente, né? Então, era aquilo que me confortava, que me dava aquela calma de suportar aquele momento. Sim. E a forma como eu encontrei para conseguir atravessar aquele período de luto difícil, foi fazer uma música para ele. Então, eu fiz uma música para ele, que na música eu acabei escrevendo como se fosse uma oração. Você estava né? elaborando, né? Na hora que você Exato. escreveu, digitou, você estava concretizando fora de você Os sentimentos. Aí essa botei para energia. fora e toda vez que eu canto a música, ela me traz uma paz. Me traz a paz que meu pai tinha, assim, que ele transmitia para as pessoas, sabe? Que legal. Então aquilo serve para mim como uma oração. Então, Sim. quando eu estou aflita, quando eu estou numa situação assim que me sinto angustiada, eu canto a música do meu pai e eu fico feliz e aí eu lembro que, poxa, né, a gente tem que encontrar a paz, né? E você falou que cada um assimila de uma forma, eu posso dizer isso também, não só cada um vivendo a mesma história, mas, por exemplo, eu quando tive a perda da minha mãe foi de uma forma e quando foi a perda da minha avó, que também era tão importante quanto a minha mãe, também foi de uma outra forma. Mas daí, não só a perda de ente querido, Deus, eu posso dizer, mas também quando eu precisei passar pelo processo da minha transição, que foi muito parecido, teve lutos. O quanto eu precisei passar por todas essas fases. Então, quando você foi falando, eu fui identificando nessas duas situações. Quando eu perdi a minha mãe e agora E o processo de aceitação, veja, é processo. Sim. Entende? Você começa... Não é que você acorda um dia e fala, yes, aceito. Não. É um processo. Então, você começa a emparelhar situações e concluir que, sim, foi melhor assim. Tipo, você pensa, por exemplo, no seu caso, ai, meu Deus, eu queria tanto que minha avó estivesse aqui.
Aí você pensa, mas ela estava sofrendo muito. Ela estava com dor. Nossa, então foi melhor. Tá tudo bem, tá tudo... Entende? Então é isso. Até que você aceita. Mas é processo. É um processo. Isso não é diferente, por exemplo, na minha transição, porque eu precisei passar por todo esse processo. E ainda estou vivendo esse processo. Sim. E enxergando todos esses passos E que você falou. olha, é muito interessante. Você que está aí, presta atenção nisso. Eu estou atendendo uma pessoa que ele era CEO de uma empresa, né? Mas ele estava sofrendo, ele não estava feliz, não estava legal. E aí ele fez a transição, ele foi para uma outra empresa que tá tudo bem, entendeu? Tudo bem, tudo ótimo, mas ele está no luto da outra. E aí ele fala assim, mas Deusa, eu tô de luto de algo que me fazia mal. Não, você não tá de luto de algo que fazia mal. Você tá de luto de todo o conjunto que você vivia, não é? De todas as pessoas que você convivia, de todas as práticas que você tinha e até do percurso que você fazia para ir para o trabalho. Sabe, esse conjuntão que você estava condicionado. Porque é legal a gente conversar sobre isso. Sim. É muito bacana. Você que está aí assistindo e que de repente se separou, né? É muito comum as pessoas virarem e falarem assim, nossa, mas você está assim por causa dele. Não é por causa dele. É também, né, por causa dele, mas do conjunto, de todos os projetos, de todas... Eu e aqui esbarrando em tudo, já estou me... né? Então, é importante a gente pensar nisso. E também respeitar o luto. Eu atendo muita gente que reclama porque perdeu animal. Gente, quem não tem animal não sabe. O vínculo que a gente faz com o animalzinho, né? Eu estou aí planejando uma viagem para a Espanha e cada vez que eu penso que eu vou ficar longe do Palmito é meu gato. Bonitinho. É um sofrimento, entendeu? Então, assim, eu atendo pessoas que falam assim, Deus, eu tô casada com o homem da minha vida. Ele é o meu amor, ele é o meu parceiro, mas eu tô decepcionada. Porque ele vira para mim e fala, até quando você vai ficar assim só por causa de um cachorro? Entendeu? Então, assim, respeita o luto do outro, respeita o que o outro está sentindo, não é? Entendi o processo do outro, né? Quanto mais a gente puder... exercitar essa misericórdia, né? Misericórdia é uma palavra dupla. Miséria mais corde, coração. Então, quando você aproxima a miséria do outro, do seu coração, você desenvolve um processo empático. E aí você não agride, não é? Não, isso é muito importante, né? E ainda mais hoje em dia, o quanto é importante a gente respeitar o outro. E respeitar o sentimento do outro. Porque a gente nunca, mas de verdade, nunca vai saber o que o outro está sentindo. Por mais que você tenha passado, mas você passou de um jeito porque você é de um jeito. E a pessoa está passando do outro jeito. Exatamente. Você estava falando do seu processo de luto, né? Então, assim, você entender que essa é a sua peculiaridade, é o seu jeito de processar, né? Não chegar em casa e falar para sua mãe, ai, mãe, reage logo, fica bem. Não sei o quê. Não, é o jeito dela. O jeito dela. Cada um tem seu tempo. Ô, Deusa, e quando que a gente consegue entender, assim, que realmente precisa procurar um psicólogo? Você já começou a citar, né? Porque a gente percebe que o luto em todas as formas, a gente chega um momento que a gente sozinho não consegue. Qual é o estalo para a pessoa pedir ajuda? Olha só, a gente fala bastante sobre o luto complicado ou luto prolongado, não é? Quando a gente está no luto, a gente não está doente. Porque tem gente que fala assim, ai, não chora, ai, reage, seja forte, entendeu? Você não é forte, você não é fraca. Você é uma pessoa. Toda pessoa vai ter dia que está mais forte, vai ter dia que está mais fraca. O que acontece é que você tem episódios, entendeu? Quando você percebe que a pessoa
não são episódios, ela está direto naquele estado, é hora de buscar ajuda. Tá bom. Entende? Você está no luto, você vai ter episódios de depressão, você vai ter episódio de revolta, você vai acordar às vezes bem, aí na metade do dia, ai meu Deus, como é que foi? Entende? Você vai ter episódios. Se você tá o dia todo, Tem que procurar tem que ajuda. ficar atento, né? Excelente. Nossa, muito obrigado, Deusa. Que papo maravilhoso aqui. A gente poderia ficar também a tarde inteira continuando essa conversa. Porque Eu sugiro café com leite, pão de queijo e a gente fica. Dá pra ficar aqui, olha. Próxima vez a gente vai trazer. Muito. Eu vou dizer assim, o tema não é agradável, Não mas é é fácil, importante de falar. Necessário. Necessário. Por isso que a gente trouxe você como especialista para nos ajudar, porque todos passam por um luto. As pessoas falam, né? Olha, deixa eu dar um exemplo rapidinho, né? Um colega me chamou para me entrevistar no programa dele. Aí eu fui e falamos de luto, não sei o que, né? Aí ele disse, ai Deus, eu queria trazer você aqui para ajudar as pessoas, e legal, bacana, participei, conversamos, o pessoal interagia, beleza. No dia seguinte, a mãe dele faleceu. Nossa. Até hoje ele fala assim, Deusa, você não foi ali para ajudar os outros, você foi me ajudar. Assim, tudo que você falou foi muito útil para mim no dia seguinte, entende? Olha. Então, o que acontece? Ninguém quer falar disso. Ninguém. As pessoas falam assim, ai Deus, você trabalha com as pessoas morrendo. Né? Já faz aquele... Não trabalho com as pessoas morrendo. Eu lido com isso, eu trabalho com pessoas em sofrimento, né? Mas isso faz parte da vida. Então, a gente precisa conversar. Sim, Claro. Né? E eu acredito que o jeito como você trata é um jeito que nos deixa mais leve. E por isso é importante trazer leveza e até o seu bom humor sempre para a gente tratar de um tema que não é muito agradável. Que é complicado, né? De transmitir. Né? Mas muito bom esse bate-papo, Deus. Eu adorei a aula. Foi uma aula. Para mim foi uma aula, assim. E muito importante porque a gente Pra vive nós. passando por tudo isso. Exato. Mas para a gente finalizar, o que você quer compartilhar com eles sobre esse processo do luto para que eles possam conversar? A gente precisa entender luto como perda. A gente desatrelar luto só do processo de morte de alguém, né? Eu acho que se a gente começar a fazer esse movimento, a gente já vai poder se abrir mais para, de repente, pegar um atalho de transcendência para falar de outras perdas, de perdas mais significativas e também buscar grandes nomes da ciência na atualidade que estudam esses processos, né? E aí a gente vai fazer descobertas interessantes sobre pessoas que estão fazendo a diferença no mundo. Por exemplo, grandes cientistas que estudam os processos de experiência de quase morte, né? No mundo todo nós temos aí pelo menos uns 3 que se destacam, Stuart Hameroff, Sam Parnia, por exemplo, né? Tem um outro nome que eu esqueci agora que é maravilhoso também, Mário Beauregard, né? Maravilhoso. Então, assim, estudando esses processos, será que a gente morre? Será que não seria só o corpo que morre? Vamos fazendo essas descobertas, né? Não seria um desperdício a gente vir aqui fazer maravilhas e depois desaparecer forever? Virar né? só purpurina? Pois é. Então, tudo isso eu acho bacana falar disso, pensar sobre isso, para que a vida tenha um sentido Mais maior, mais abrangente. Acho que é por aí.
Maravilhoso, Deus. Muito bom. Você sabe que eu te amo, né? Muito obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada a você. Pela sua presença aqui no Compartilha Cast e por enriquecer Ah, o que bom, né? nosso episódio de hoje. Que bom. Muito obrigada.